Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos progressão aritmética, um conteúdo bastante importante para o seu crescimento e conhecimento para o Enem. Na aula de hoje, peço que você preste bastante atenção e se você tiver alguma dúvida, pause, retorne um pouco, veja a questão no seu livro para que nós tenhamos uma melhor aprendizagem. Vamos à aula de hoje. Progressão aritmética. A progressão aritmética, ou PA, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. A razão da PA, pessoal, é o que nós mais iremos utilizar e ela é fundamental para sabermos os cálculos. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante com o valor do elemento anterior. Nós podemos classificar uma PA como constante, crescente ou decrescente. Uma PA constante é quando a razão é igual a zero. No exemplo aí nós podemos ver que de um termo para o outro não aumenta nada, significa que a sua razão é zero, mantém os valores constantes. Uma PA crescente é quando a razão for maior do que zero. Nesse exemplo aí, nós temos a razão igual a 2. E aí, do primeiro para o segundo, terceiro termo, sempre vai acrescendo de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente, ok? E temos uma PA decrescente, quando a razão for menor que zero. Nesse caso aí, a razão é menos 5. Os termos nós podemos ver, ó, 15, 10, 5, 0 e menos 5. E assim sucessivamente. Se formos elencar mais outros números aí, ficaria menos 10, menos 15, porque ela vai decrescendo de 5 em 5, ok? Vamos continuar. Temos a fórmula do termo geral de uma PA, onde nós temos aí, ó, AN, que é o termo que queremos calcular, é igual a A1, o primeiro termo da PA, mais N menos 1. N é a posição do termo que queremos descobrir e o R é a razão. Aí formamos essa fórmula aí, a N igual a A1 mais N menos 1 vezes R, ok? E temos também a soma dos termos de uma PA. Para encontrar a soma dos termos de uma PA finita, basta utilizar essa fórmula aí, onde Sn é a soma dos n primeiros termos da PA. Vamos supor, se uma PA ela tem 10 termos, eu vou somar todos os 10 termos que essa PA possui. O A1 nós já vimos que é o primeiro termo da PA, o AN é a enésima posição, ou seja, o último termo. Se eu quero saber uma PA de 10 termos, o AN seria o último, ou o A10. E o N, a posição do termo. No caso desse exemplo que eu estou lhe falando, seria o 10, ok? Mas, sem perca de tempo, vamos às nossas questões propostas. Vamos resolvê-las. Questão 173 da prova azul do segundo dia do Enem 2013. Questão comentada. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. Aí vem a pergunta: no ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número, e aí temos A, 32, B, 34, C, 33, D, 35 e letra E, 31. Você pode observar aí, pessoal, que nós já temos a nossa razão, é 11. E o A1,
que foi quando iniciou o primeiro registro desse ciclo, que foi em 1755. A partir disso, nós podemos resolver a nossa questão. Vamos lá? Os anos de início do ciclo formam uma progressão aritmética. 1755, 1766, 1777 e assim sucessivamente, de 11 em 11 anos. O A1, como eu já falei, 1755, a razão 11 anos e a partir disso a gente começa a resolver. A questão quer saber em que ciclo a atividade magnética do Sol estará no ano de 2101. Assim, nós devemos calcular o N na fórmula do termo geral. Vamos calcular. Vamos lá. Temos aí a fórmula. Substituindo os valores na fórmula, nós temos 2101, que é o último termo, é igual ao 1755, o A1, mais N-1 vezes 11, que é a razão. A partir disso, a gente calcula e a gente quer saber exatamente esse N que não está aparecendo o seu valor aí. Vamos lá. 2101 menos 1755 vai ser igual a N-1. Professor, o que o senhor fez aí? Esse 1755 ele estava somando com N-1 e eu passei subtraindo para saber o valor que temos aí na soma. 346 anos é o que separa do primeiro ciclo para o último. Agora eu vou passar esse 11 dividindo, vai ficar assim, 346 dividido para 11. O resultado vai dar 31,45. Mas não tem nenhuma resposta parecida. Eu tenho que pegar o menos 1, que ele está subtraindo, e somar. Ou seja, vai ficar 32,45. Então eu sei que está no 32º ciclo, bem no meio dele, o ano de 2101. E a alternativa correta, que é 32, é a letra A, ok? Vamos lá para uma próxima questão. Questão 4, livro 2º ano do Aprova Enem, página 20. O médico de Guilherme recomendou a ele que caminhasse todos os dias. Guilherme iniciou caminhando 1 km no primeiro dia. A cada dia, a partir do segundo, caminhou a distância percorrida no dia anterior, mais uma distância fixa. Dessa forma, no 13º dia, Guilherme caminhou 19 km. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a sequência de distâncias percorridas a cada dia em quilômetros é aí nós temos aí progressão geométrica também, as 3 primeiras alternativas e as 2 últimas são progressão aritmética. Vamos resolver essa questão para saber qual delas está correta, cada um com uma singularidade. Sendo a primeira, segundo termo equivalente ao dobro do primeiro. Na letra B, o A1 é 14,5. Na letra C, uma vez que a soma dos 13 termos é igual a 20. Na letra D, o A1 é igual a 20 e na letra E, a razão é 1,5. Vamos resolver essa questão então? Trata-se de uma progressão aritmética, ou seja, já excluímos as alternativas A, B e C, pois a cada dia a distância aumenta o mesmo valor em relação ao dia anterior. Chamando esse valor de R, podemos determiná-lo usando a fórmula do termo geral de uma PA. Vamos lá. Temos aí o A13 é igual a A1 mais 13 menos 1 vezes R. Mas por que está um 13 aí? Porque foi ao final do 13º dia de caminhada. E nós queremos saber quanto que ele percorreu ao final, ok? 19, que foi os 19 quilômetros, é igual a 1 mais 13 menos 1 vezes R. Quanto que ele correu a cada dia, né? O R, aumentando. 19 menos 1 vai ser igual a 18 e vai ficar 13 menos 1 vezes R,
ok? É o que nós temos aí. Esse 13 menos 1 é igual a 12. Pego esse 12, está multiplicando por R, vou passar dividindo. Vai ficar 18 sobre 12, que é igual a 1,5. Portanto, a sequência de distâncias percorridas a cada dia é uma progressão aritmética em que a razão é 1,5. Significa que no primeiro dia ele percorreu 1 km, no segundo dia ele percorreu 2,5 km, porque aumentou 1,5 km. No terceiro dia ele percorreu 4 km e assim sucessivamente. Nós temos essa PA. Temos A15 igual a 1 mais 15 menos 1 vezes 1,5, porque ele quer saber ao 15º dia. Vai ficar da seguinte maneira. A15 é igual a 1 mais 14 vezes 1,5, que é igual a 22. Portanto, a alternativa correta é a letra E, ok? A alternativa correta dessa questão é a letra E. Vamos para uma próxima questão. Questão 8, livro do segundo ano da prova Enem, página 21. Se você puder, acompanhe aí no seu livro. Durante a aula, o professor Paulo escreveu na lousa uma sequência numérica com 30 números pares naturais consecutivos, começando pelo 8, com o intuito de fazer seus alunos praticarem os conceitos aprendidos nas aulas anteriores. O professor pediu a eles que determinassem o valor correspondente à metade da média aritmética dos termos de tal sequência. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor que os alunos deveriam determinar? Vocês podem ver aí, ó. Inicia do número 8. O A1 é 8, ok? E sabemos que a razão vai ser 2 porque é os números pares. Então, depois do 8 vem o 10, depois do 10 o 12, então nós sabemos que a razão é 2, porque está crescendo de 2 em 2. E ele quer saber a metade da média aritmética. E para eu saber a média aritmética, eu tenho que somar todos os termos, dividir por 2 para saber a média e depois calcular por 2 novamente para saber a metade. Vamos resolver essa questão aí. A sequência escrita pelo professor Paulo corresponde aos 30 primeiros termos da progressão aritmética, de primeiro termo 8 e razão 2, ou seja, A1, 8, A2, 10, A3, 12, A4, 14, e agora eu quero saber qual é o valor do A30, ou seja, do 30º termo dessa sequência. Vamos lá, para determinar o 30º termo dessa PA, fazemos A30 é igual a A1 mais 30 menos 1 vezes 2. Vamos calcular aí. O A1 nós sabemos que é 8. 30 menos 1 vai dar 29. 29 vezes 2 é igual a 68. Então eu já achei. O último termo dessa PA é o número 66. Só que a questão não acaba aí. Ele quer saber a metade da média aritmética. E por isso eu tenho que calcular as somas dos termos dessa PA. Vamos lá. Para determinar a média aritmética M desses termos, precisamos adicioná-los e dividir a soma por 30. A soma dos 30 primeiros termos de uma PA de primeiro termo 8 e razão 2 é... Vamos lá. Soma dos termos. A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. O A1 nós sabemos que é 8, o A30 66 vezes 30. Por quê? Por causa dos 30 termos. E nós vamos obter o seguinte resultado. A soma de todos os termos é 1110. Vamos lá. Dividindo essa soma por 30, obtemos a média aritmética. 1110 dividido para 30 é igual a 37. Mas aí eu ainda tenho que dividir isso aí. Vamos ver. Como o professor pediu para determinar a metade da média aritmética, os alunos deveriam chegar ao valor 18,5. Como assim? 37,2
37 dividido por 2 é igual a 18,5, ok? Portanto, a alternativa correta é a letra C, onde tem por resultado 18,5. Vamos a uma última questão. Questão 36, livro Resolva Enem 1, página 174. A Copa do Mundo de Futebol, realizada a cada 4 anos, teve sua primeira edição em 1930. Somente nos anos de 1942 e 1946, o evento foi suspenso devido à Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1950 até os dias de hoje, o evento ocorre sem interrupções temporais. Sabendo que a próxima competição será disputada no Catar, no ano de 2022, a edição dessa Copa do Mundo será de número... E aí tem as alternativas, 24, 23, 22, 21 e 20. Vamos resolver essa questão? Para sabermos o número da edição da Copa do Mundo 2022, deveremos utilizar a fórmula do termo geral de um APA. Vamos calcular. O A1 é 1930, que foi o primeiro ano da Copa do Mundo. O AN é 2022. E o R é 4. Mas por quê? Porque a Copa do Mundo é realizada de 4 em 4 anos. Vamos continuar. Substituindo nessa fórmula, nós temos 2022 é igual a 1930 vezes N menos 1 vezes 4. Vamos lá. 2022 menos 1930, nós vamos ter como resultado aí 92, igual a N menos 1 vezes 4. 92 dividido para 4 vai dar 23. Esse N menos 1 aí que nós temos, ele vai passar o 1 menos 1 somando e nós teremos N igual a 24. Poderia ser essa a resposta, mas nós sabemos que teve 2 anos que ficou sem ter Copa do Mundo. Como a questão pede para desconsiderar os anos de 1942 e 1946, podemos subtraí-los. Temos 24 menos 2 igual a 22 edições. Portanto, a alternativa correta é letra C, ok? Agora que você já conhece números e operações 2, treine aí na sua casa e procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor. E acesse a plataforma Eduque. Reveja os vídeos importantes para que você possa aprender mais e mais. Não só esse, mas os anteriores. E assim você vai ter um melhor conhecimento e vai se familiarizando com as questões do Enem. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem bem e até a próxima aula.